Nós vamos retomar o nosso estudo bíblico na carta aos Colossenses, no capítulo 4, e eu quero dizer a todos aqueles que nos acompanham, aqueles que podem, não deixem de vir ao culto aqui presencial, porque há coisas que vocês não imaginam que acontecem, nem sonham. Porque o culto já vai adiantado. Só esta parte é que é gravada. É por isso que aquilo que está na internet é bom. Ou pode ser bom. Mas não é tudo. Colossenses capítulo 4. E não digo mais. Quem quiser que perceba. E no capítulo 4 da carta aos Colossenses, que nós temos estado a ler, para remirmos o tempo, vamos ler apenas o versículo 16, porque a nossa hora vai avançada. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses, e a que veio de Laodiceia, lede a vós também. Vamos ouvir o contributo do nosso irmão Alberto a partir do Brasil. Graças a Deus por sua palavra. Louvo ao Senhor por esta igreja e por cada irmão que vem para orar e estudar as Escrituras. Colossenses 4, no verso 16. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também seja lida na igreja dos Laodicenses. E a que veio de Laodiceia, lede a vós também. O que você faz com aquilo que você tenha aprendido da fé? O que você faz com o conhecimento adquirido? Essa é uma pergunta que muitas vezes nos inquieta. Para entender as Escrituras, para ter uma compreensão melhor das cartas de Paulo, nós precisamos identificar alguns pontos. Vimos que, segundo Pedro 3,16, Pedro diz que os escritos de Paulo, as cartas paulinas, existem pontos difíceis e que os indoutos torcem as Escrituras. E não é porque é difícil de compreendê-los que vamos deixar de ler. A importância de entender que estas cartas do primeiro século, elas circulavam entre as igrejas. Mas por qual razão e importância destas cartas estar circulando nas igrejas? Muita coisa para nos ensinar. Nós sabemos que livros de história, livros de romance, literatura, um livro científico, não tem um destinatário específico. Mas o seu público-alvo, ele é determinado pelo tema abordado por estas obras. Já uma carta, ela tem o seu destinatário específico, o seu remetente definido. E precisamos destas informações preliminares para compreender uma carta, o seu significado, o seu ensino. Paulo está dizendo que há uma carta que está vindo de Laodiceia e que precisa ser lida. Ele já dá a origem. Ter informações de onde vem, quem escreveu, isso é importante para entendimento. Saber e ter uma compreensão do momento social, econômico, o nível educacional, todas essas informações são pertinentes para formar o nosso entendimento das Escrituras. É importante demais para interpretar uma carta ter estas informações adicionais. Toda a carta no Novo Testamento, ela tem o seu destinatário, o público cristão. Os seus escritores, cristãos. A doutrina, é o conteúdo das cartas. A doutrina de Cristo. A igreja em si, tanto o remetente como destinatários, todos eram cristãos e vivendo na mesma época.
sentindo o mesmo drama, a mesma circunstância, as mesmas dificuldades. Uma vez definido então o público, definido o local de onde essas cartas estão vindo, vai ajudar muito a nossa compreensão. Mas note algo importante nestas cartas. Todas elas não apresentam uma mensagem per si evangelística, uma carta com teor evangelístico para converter as pessoas. Sabemos que Paulo não conhecia pessoalmente a igreja em Colossos, nesta cidade, mas conhecia o testemunho cristão daquele povo. E ele escreve a sua carta não com cunho evangelístico, nenhuma delas, mas ele escreve para trazer à lembrança doutrinas da pessoa de Cristo e da conduta prática de crentes na congregação, dentro da igreja. Não só para lembrar de doutrinas específicas sobre a pessoa de Cristo, mas ele escrevia também para alertar, trazer advertências sobre falsos mestres, falsos irmãos, falsos ensinos que se infiltravam na cristandade ou nas igrejas daquela época. Já que eles já conheciam, eram conhecedores do Evangelho, a função das cartas era trazer lembrança e conhecimento da doutrina. E mais ainda, fazer com que estes crentes, estes cristãos do primeiro século, pudessem crescer, se desenvolver na vida cristã. Vamos destacar alguns versículos para percebermos que as cartas que circulavam no primeiro século era para trazer lembranças e era para levar os crentes a uma vida mais madura, mais profunda com Deus. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, no verso 13. Porque nenhumas outras coisas vos escrevemos, senão as que já sabeis, ou também reconheceis, e espero que até o fim as reconhecereis. Filipenses 3, verso 1. Resta, irmãos, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas. É segurança para vós. Romanos 15, verso 15. Também podemos encontrar, meus irmãos, em parte vos escrevi, mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória. Paulo tinha essa preocupação, aquilo que vocês já aprenderam, fundamentalmente sobre a salvação em Cristo Jesus, vocês agora precisam lembrar e, mais ainda, crescer no conhecimento da doutrina, do ensino das Escrituras. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 14. Traz estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, e assim continua. A preocupação de Paulo é porque a nossa tendência é sempre esquecermos aquilo que aprendemos, aquilo que ouvimos. Por isso precisamos das cartas para ler, para estudar, para relembrar, para nos firmar, crescer, aprender a conviver, a frutificar para a graça do Senhor Jesus. Paulo ele não tinha como pretensão escrever uma sistemática do Evangelho, um tomo teológico. Ele não tinha essa preocupação de escrever obras profundas. A sua preocupação era cada vez mais trazer memória, fazer com que as pessoas lembrassem da doutrina básica, para crescer, para frutificar. O objetivo, portanto, em suas cartas, não esquecer, e mais ainda, eram escritas para que eles pudessem ser advertidos dos perigos que corriam. Que o Senhor possa nos trazer à memória estes ensinamentos, para que cada vez mais possamos crescer e conviver para a graça do Senhor. Amém. Depois de nós ouvirmos o nosso irmão Alberto dizer o que disse,
Quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses, e a que veio de Laodiceia, lede vós também. Colossenses 4,16. Acabamos de ver o irmão Alberto falar da importância das epístolas, no conhecimento que é necessário nós termos, que todos os crentes devem ter. Um dos problemas que sempre existiu na história da igreja, foi o problema da iliteracia. E alguns de vocês poderão perguntar, e o que é iliteracia? O que isso quer dizer? É a forma moderna de dizer o que antigamente se dizia analfabetismo. Entende-se por analfabetismo funcional a incapacidade que algumas pessoas têm de entender, de compreender. Uma pessoa analfabeta, se lhe derem um texto, ela não perceber o que está lá escrito. Não entender. Ou seja, mesmo que as pessoas saibam ler e saibam escrever, podem ser analfabetas. E podem padecer deste problema de iliteracia. E apresentam, portanto, esta incapacidade de interpretar o texto que lhes foi dado para ser interpretado. Isso acontece muito com a Bíblia. As pessoas leem e não entendem. Notem o que nós lemos em Atos dos Apóstolos 8:30, quando Filipe chegou ao pé do eunuco, que estava a ler a Bíblia. E ele chegou ao pé dele e disse-lhe assim: entendes tu o que lês? E o homem não entendia. Quantos há que abrem a Bíblia e não entendem o que leem? Isto chama-se iliteracia. O Senhor Jesus Cristo, sabem o que é que disse um dia, quando ele cá estava na terra? Virou-se para aqueles que o ouviam e disse-lhes assim: errais, não compreendendo as Escrituras. Não é não lendo, é não compreendendo. Vocês compreendem as Escrituras? Problema de iliteracia. Nem compreender as Escrituras, nem o poder de Deus, disse ele. Mas ele falou no não compreender as Escrituras. A palavra mais usada nos nossos dias para analfabetismo é a palavra iliteracia. E por isso se fala, por exemplo, muito na iliteracia digital. As pessoas não saberem fazer uso de computador, não saberem fazer uso de telefones inteligentes, chamados inteligentes. Isto é a iliteracia digital, o analfabetismo digital. E a nossa sociedade está a experimentar esta nova forma de analfabetismo ou de iliteracia. Mas a iliteracia da Bíblia, o analfabetismo da Bíblia é gritante. E nós temos que ter cuidado com isto, porque é desta iliteracia bíblica que eu estou preocupado. A falta de conhecimento necessário para se utilizar a Bíblia. Há pessoas que estão perante um perdido e não sabem usar a Bíblia para um perdido. Ou encontrarem um crente que está a passar dificuldades e não sabem usar a Bíblia para ajudar esse crente com a Bíblia. Não sabem. Falta de conhecimento necessário para utilizar a Bíblia, como os outros é com os telemóveis e com os computadores, e para dominar os temas bíblicos. Notem a luta do apóstolo Paulo quando ele escreve aos Hebreus no capítulo 5 e versículo 12, quando ele diz assim: porque devendo já ser mestres, pelo tempo ainda necessitais que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. A iliteracia está ligada à infantilidade. E há muita infantilidade na igreja. Aliás, uma das características da infantilidade é não saber ler, muito menos saber compreender. E é isto que acontece com muitos crentes. Em alguns casos ela é tão gritante, esta iliteracia, que alguns, quando ouvem falar de Sodoma e Gomorra, pensam que era irmão e irmã. É verdade. Isto não é a história da carochinha.
Ou quando ouvem falar das epístolas, como agora estamos a ler em Colossenses 4,16, a epístola é esta e a outra, pensam que são as irmãs dos apóstolos, as epístolas. Isto pode fazer-nos esboçar um sorriso, por ter alguma graça, mas isto é verdade. O pior disto tudo é que isto é trágico. Isto não é uma história da carochinha. Isto é uma realidade que existe em muitos quadrantes. Nos Estados Unidos, os pesquisadores do célebre centro de sondagem chamado George Gallup e Jim Castelli tratam deste problema da seguinte forma. Muitos cristãos reverenciam a Bíblia, mas em geral não a leem e portanto não a conhecem. E justamente por não lerem, estão-se a tornar numa nação de analfabetos bíblicos. Como é que isso é mau? Eles dizem que isto é pior do que a maioria pode imaginar. Menos de metade dos norte-americanos adultos, e estamos a falar de uma nação que foi muito influenciada pela Bíblia no passado, em que a Bíblia teve uma influência muito grande na Constituição dos Estados Unidos. Menos de metade dos americanos adultos consegue nomear os 4 evangelhos. Isto é grave. Aliás, quando às vezes existem aqueles concursos bíblicos na televisão, quando existem concursos na televisão e o tema é bíblico e sai uma pergunta, uma coisa que salta à vista, a gente conhece, não é? É a ignorância das pessoas. Certamente que vocês já viram isso. De acordo com os dados do Barna Research Group, que é o outro centro de sondagens de Barna, 60% dos norte-americanos não sabem mencionar até 5 mandamentos dos 10 mandamentos. Eu já agora gostava de perguntar se vocês sabem os 10 mandamentos. Não quero que me respondam, mas tentem responder. Não admira que as pessoas não consigam praticar os 10 mandamentos. Se nem sabem quais eles são, como é que os vão praticar? Elas nem sabem quais são os 10 mandamentos, disse George Barna, presidente dessa empresa. Cada vez mais os Estados Unidos estão a tornar-se biblicamente analfabetos, diz ele. De acordo com 82% dos norte-americanos entrevistados, a frase Deus ajuda quem se ajuda a si mesmo, Deus ajuda quem se ajuda a si mesmo, é um versículo da Bíblia. Incrível, não é? Até põe versículos da Bíblia que não estão lá. Uma pesquisa indicou que pelo menos 12% dos adultos acreditam que Joana d'Arc, a figura histórica Joana d'Arc, era mulher de Noé. Um número considerável dos entrevistados em outra pesquisa indicou que o Sermão do Monte foi pregado por Billy Graham. Vocês talvez fiquem chocados com esta, mas isto são realidades. E se calhar ficam chocados com isto e não ficam chocados com alguma ignorância que nós revelamos. Um indivíduo que acredita que Deus ajuda quem se ajuda terá muita dificuldade em compreender que a salvação e a justificação é pela graça por meio da fé. E ainda acha que aquilo é um versículo da Bíblia. O escândalo maior é a ignorância bíblica entre os próprios cristãos. Em qualquer estatística ou pesquisa, o padrão é o mesmo. Os cristãos em todo o mundo conhecem cada vez menos da Bíblia. Tenham a consciência disso, porque isto é verdade. E muitas vezes o que conhecem acaba por ser interpretado de uma forma errada. O pouco que conhecem, interpretam mal. Isto é um problema de iliteracia. Os cristãos que não têm conhecimento bíblico são produto de igrejas que marginalizam, põem à margem o conhecimento bíblico, que desvalorizam o conhecimento bíblico.
Muitos nunca vão além de um estudo bíblico muito superficial. Vê-se muita música, muito espaço dedicado à música, ao entretenimento, e quase nada é dado à Bíblia. E quando é dado, o pouco que é dado, não é para estudar a Bíblia com profundidade, é pela rama. Até a própria pregação, já nem falo no estudo bíblico, nós estamos aqui a fazer, até a própria pregação é relegada para segundo plano em muitas igrejas. Basta ver o tempo que lhe é dado. Cabe-nos a nós, irmãos, reverter esta tendência, este curso. E a recuperação, sabem onde é que começa? Sabem? Querem saber onde é que começa a recuperação disto? É em casa. Em casa. Não é aqui. É em casa. Os pais devem ser os principais educadores dos filhos, os principais professores dos filhos, ensinando-lhes diligentemente a palavra de Deus. Estas palavras que hoje te ordeno, lemos nos escritos de Moisés, estas palavras, diz Deus, que hoje te ordeno, as intimarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Deuteronômio 6, 4 a 9. Isto é em casa que começa. Os pais não podem relegar a responsabilidade do ensino da Bíblia para a igreja. Não importa quão fiel a igreja seja, não importa quão bíblica ela seja, não importa quão profunda ela seja, esta responsabilidade começa em casa. E os pais não podem fugir a esta responsabilidade, não devem. Deus deu aos pais esta responsabilidade e isto não é negociável. As crianças devem ver os seus pais em casa como professores que ensinam a palavra de Deus. Infelizmente, muitos precisam de leite como os bebés, não podendo receber alimento sólido. Um dos dons que o Senhor deu à igreja é o dom de doutor, que quer dizer ensinador da Bíblia. Precisamos de beneficiar do ministério destes irmãos que Deus deu como dons à igreja para nos ensinar a palavra de Deus, para crescermos no conhecimento. O estudo bíblico tem aqui um papel importante na igreja. E a minha pergunta, e esta pergunta vai especialmente, porque a vocês não vos faço a pergunta porque vocês estão aqui, mas faço a pergunta para aqueles que nos seguem pela internet. Que valor dás tu ao estudo da Bíblia na igreja onde estás em comunhão? Que valor dás tu ao estudo da Bíblia? Ao estudo bíblico? Paulo disse a Timóteo e a nós: manda estas coisas e ensina-as, Timóteo. 1 Timóteo 4,11. O ensino é muito importante. E a falta de ensino, sabem o que é que faz a falta de ensino, irmãos? Rouba-nos. Entre outras coisas, a falta do ensino, entre outras coisas, também o que é que nos rouba? A nós, paciência. E às vezes queixamos da falta de paciência. Consolação. Temos tudo em nós, menos revelarmos sermos uma alma consolada. E esperança. Caímos até no desespero. Irmãos, é a palavra de Deus que nos traz isto, a paciência, a consolação, a esperança. Notem o que está escrito, porque tudo o que antes foi escrito para nosso ensino foi escrito. Para quê? Para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. É o que faz o ensino da Bíblia. E poupa-nos a desvios. O Salmo 119, versículo 102 diz: não me apartarei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Quando somos ensinados, não somos propensos a desvios. Mantemos o rumo. Relembrando Colossenses, na nossa carta que estamos a estudar, no capítulo 3, versículo 16, já lá passamos. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Por isso é que estas epístolas estavam a circular. Para eles crescerem no conhecimento, serem ensinados. Que o Senhor me ajude particularmente a mim nesta injunção, ou ordem bíblica que Ele dá em Romanos 12, 6 e 7, quando Ele diz: de modo que, tendo diferentes dons,
segundo a graça que nos é dada, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Dedicação ao ensino. Se tens esse dom. Devemos pensar com muita seriedade sobre o problema do analfabetismo, da iliteracia bíblica. Ou cada vez mais teremos pessoas a pensar que Sodoma e Gomorra viveram felizes para sempre. Que Deus nos ajude.